Com 17%, o Brasil tem as taxas mais altas de depressão de toda a América Latina, enquanto nos outros países o índice é de 12%, segundo recente pesquisa publicada no The Lancet. Nos últimos 12 meses, 8,11% dos brasileiros preencheram os critérios de diagnóstico da doença. Num país onde a desigualdade social é gritante, o acesso à informação é limitado e levar conhecimento é fundamental para diminuir esses números. No episódio de hoje, vamos conversar com Leandro Meneghello, palestrante espírita, e Cíntia Oliveira, que nos contará sobre seu histórico de depressão e o estigma da doença quando o assunto é procurar ajuda em ambientes religiosos. Leandro, Cíntia, boa noite. Queria dizer que é um prazer ter vocês aqui no De Mãos Dadas, um projeto onde a gente alia ciência com religião. A gente sabe que é extremamente importante a gente quebrar algumas barreiras, né? A gente está falando de um assunto super sério. Depressão pode levar à morte. E quando uma pessoa passa por um problema tão grave, é muito comum e muito necessário também buscar por uma ajuda religiosa. Mas não é suficiente. E por isso que, na criação desse programa, né, nessa sequência de podcasts, a gente está trazendo uma série de profissionais para explicar como é que funciona, como que uma pessoa que tem uma dificuldade tão séria e tão grave deve aliar esses dois aspectos, pode aliar esses dois aspectos. Eu queria conversar primeiro com você, a gente pode conversar com você primeiro, Leandro, você contando a sua experiência como palestrante, como uma pessoa que atua dentro de uma casa espírita. Queria que você contasse a sua experiência quando alguém procura com esse tipo de dificuldade. Muito obrigado pela oportunidade, Simone, muito obrigado por estar aqui, né, nesse nosso pequeno bate-papo e que eu possa contribuir da melhor maneira possível. Obrigada. Eu trabalho como voluntário em casa espírita já há mais de 15 anos e não só como palestrante, mas também como atendente de acolhimento fraterno, onde a gente recebe pessoas que buscam o auxílio, né, na doutrina espírita dos mais diversos problemas, né? E esse auxílio, ele muitas vezes, lógico, né, a gente com o viés, né, espiritualista, a gente busca atender, né, a demanda do assistido, né, buscando o auxílio com a doutrina do Cristo, com o próprio passe, né, com a fluidoterapia, com a transmissão de energias, né, com a entrevista do próprio assistido para perguntar qual que são os processos que ele está passando, tal. Mas toda vez que a gente percebe que onde a gente tem a mais leve sinal de depressão, mais leve sinal de que precisa buscar um profissional da área, um psicólogo, Psiquiatra. um médico, alguma coisa do tipo, a gente orienta a pessoa, porque o atendimento espiritual, ele é um complemento, ele é algo para se somar ao atendimento, né, do profissional da saúde. Então, jamais que a gente exclui, né, a oportunidade da pessoa buscar um atendimento psicológico, um atendimento de um profissional, né, das mais diversas áreas, em troca do tratamento espírita. Então, é a abordagem que temos, mesmo porque uma abordagem diferente disso é crime, né? E aí que a gente vê, né, a importância do reconhecimento das limitações, né? Cada área, claro que o acolhimento na fé, ele é extremamente importante, é um suporte muito necessário. Mas existem limitações e implicações quando essas limitações não são respeitadas. Então, por isso que a ideia desse programa é justamente fazer essa integração e mostrar a importância dessa integração. Cíntia, você é uma pessoa atuante, né, dentro da sua comunidade, você é evangélica e você passou pela depressão. Eu queria que você contasse um pouco da tua história e como é que foi para você, de repente, ter que contar sobre a sua experiência, se você teve, não teve acolhimento e encaminhamento, como é que foi para você? Desde já eu agradeço o convite, né? É uma ótima oportunidade para nós falarmos sobre esse assunto
que infelizmente está muito latente nos dias de hoje, né? Falar sobre depressão, eu acho muito bom pelo fato que um leque está se abrindo. Tenho contato com a depressão desde criança, porque eu tenho uma mãe que é depressiva, ela teve depressão pós-parto do meu irmão mais novo, então eu sempre tive contato com a depressão. Então eu tenho podido ver essa evolução, né, das pessoas abrir um pouco mais a mente, principalmente nesse ambiente religioso, né? Eu posso falar da minha vivência, porque minha mãe é evangélica desde que eu nasci, então eu faço parte desse ambiente há muito tempo. Teve um período que eu estive fora, que foi o período onde eu tive mais assim contato com essa questão de poder entender mais o que é a depressão, porque minha mãe levava, devido até a orientação, muitas das vezes, de líderes religiosos, de que aquilo era algo espiritual. E tinha uma certa resistência, ela tinha resistência a medicamentos, tal, e eu, como eu saí um período do ambiente, então eu comecei a ver que não era bem por aí. Só que, graças a Deus, mudou isso. Os próprios líderes religiosos hoje têm aberto mais a mente, orientado os seus liderados a procurarem ajuda, né? Procurarem ajuda não só espiritual, mas também a ajuda profissional, né? Até se caso precisar de medicamento, não tem mais essa resistência, mas por um período eu vi sim muita resistência no ambiente a qual eu estava inserida, queriam resolver tudo com a fé. Como bem o Leandro falou, é de extrema importância a gente ter esse pareamento, essa junção dos dois. Todos têm cada item tem a sua importância, né? O profissional, a fé, a qualidade de vida, o meio que a pessoa está inserido, tudo isso é um conjunto que ajuda a gente a vencer. Eu consegui, né? Eu digo assim, a depressão é um leão que a gente mata todo dia, porque existe gatilhos que, né, cada um tem um contexto. A gente vai lutando, eu falo da minha experiência, a gente luta, graças a Deus eu tenho, assim, hoje nem medicamento eu tomo, assim, mais com a frequência que eu tomava, né, o médico conseguiu, o psiquiatra conseguiu ajustar bem a medicação, faço acompanhamento terapêutico, gosto muito das abordagens, né, que a gente usa mais os métodos naturais, uso muito a questão, o que me ajudou muito, a meditação, a acupuntura, tudo isso me ajudou muito, mas eu só consegui chegar a essa conclusão de não estar querendo uma pílulazinha mágica, né, para resolver os meus problemas, através da orientação médica, né? Passei por vários terapeutas, vários psicólogos, até conseguir alinhar e chegar, né, a estar, eu posso dizer que hoje eu estou bem, né? Estou bem, consigo lidar, consigo contornar, quando vem aqueles gatilhos eu já consigo identificar, mas tudo isso foi através da ajuda profissional e também a ajuda espiritual, que eu não posso aniquilar, né, deixar de lado. É muito importante a ajuda espiritual também. Claro. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para os dois. A gente fala, na verdade, a escolha, né, o convite para vocês participarem foi justamente porque o tema do programa de hoje é baseado numa fake news, que depressão é falta de fé.
E é um peso muito grande, né? Quando a pessoa está passando por essa doença. E um peso que a sociedade coloca e que a própria pessoa coloca, como se ela pudesse resolver essa questão só com a fé. Então, aqui a gente viu os dois lados, né? De uma pessoa que trabalha ativamente numa comunidade espírita, então auxiliando com essa parte responsável, e uma pessoa que foi acolhida. Agora, eu queria saber de vocês, como que vocês acreditam que poderia haver uma integração maior entre a comunidade científica e comunidades, independente de qual, e comunidades religiosas? Talvez programas dentro desses lugares. Como é que a gente poderia pensar numa forma de intervenção mais efetiva, de encaminhamento mais efetivo? Porque a partir do momento que você fala para a pessoa, procure um psicólogo, muitas vezes essa pessoa não tem um recurso necessário, né? Muitas vezes ela não sabe nem por onde começar. Como que vocês acreditam que seria possível fazer uma integração maior? Dentro das casas espíritas, mesmo dentro de várias comunidades, nós temos o esclarecimento também. Às vezes a gente convida psicólogos, muitos psicólogos, inclusive, que são espíritas, às vezes abordam esses temas sobre depressão, sobre suicídio, temas sobre bipolaridade, autismo, outros temas mais delicados são abordados em palestras também para a comunidade espírita, para que a gente traga esse entendimento científico para mais próximo, né, das pessoas, mais próximo do dia a dia das pessoas, porque no caso do espiritismo, não é porque a gente acredita, tem uma fé, que a gente vai desmerecer, né, os avanços da ciência. Os avanços da ciência, temos o entendimento que também são, né, uma permissão de Deus, e uma vez que Deus permite que esses avanços ocorram, devemos usufruir deles, devemos usar eles como colaborativos ao próprio tratamento espiritual, ao próprio tratamento, ao próprio amparo espírita. Então a gente tem, dentro mesmo dos círculos espíritas, essas palestras de esclarecimento, de entendimento, né, às vezes nem voltado à religião, mas voltado a divulgar o pensamento científico, divulgar mesmo os tratamentos que existem na área psicológica. E como que é a adesão das pessoas? Como é que você percebe a adesão das pessoas? Olha, a adesão, ela é até que expressiva. Bastante pessoas interessadas nessas áreas para entender como funciona, né, depressão, todos esses conceitos ainda são muito novos. Então, principalmente as pessoas que são ligadas a gerações mais antigas, elas têm dificuldade para entender. Então, nós mesmos que somos palestrantes, procuramos trazer esses assuntos também, né, para o meio, através de palestras, através, às vezes, de simpósios, para esclarecer essas pessoas, né, para trazer mais essa divulgação. Então, é muito importante, a adesão é uma adesão significativa, porque pregamos que o espiritismo, em momento algum, pode discordar da ciência, né? Se na dúvida, a gente tem que ficar com a ciência. Perfeito. Cíntia, você, dentro da sua comunidade, você consegue enxergar como seria possível esse tipo de integração que o Leandro comentou? Vocês têm esse tipo de integração? Sim, temos muitas palestras, muitas abordagens, simpósios, profissionais, tem bastante eventos, cresceu muito a quantidade de eventos que são promovidos para esclarecer para a comunidade a importância de cuidar do bem-estar, da saúde mental. Temos psicólogos voluntários que se dispõem quando chega, principalmente pessoas que estão chegando, que já chegam num estágio assim, já bem pensando em suicídio, para acolher essas pessoas, e tem tido ótimos resultados, né? Eu tenho visto muitas pessoas conseguindo superar
e dá continuidade na vida e aderindo e tem esse encaminhamento, é acolhido na igreja por profissionais, e depois, como existe hoje também, foi aberto o caminho, eu vejo dessa forma, né, como eu citei a vivência da minha mãe, era muito difícil conseguir psicólogo. Hoje até o SUS disponibiliza uma quantidade bem maior de psicólogos, né, e não tem tantos critérios assim, não tem muitas etapas, já identificam, né, como a ciência tem avançado nesse sentido, numa triagem ali, eles já conseguem identificar a necessidade, né, passa, por exemplo, por um clínico geral, faz uma triagem, já encaminha para poder fazer uma triagem para ver se há necessidade. Então, a igreja acolhe, os passos são esses, a igreja acolhe, como temos profissionais, pelo menos na comunidade onde eu participo, tem psicólogos voluntários e há esse encaminhamento, mas a princípio tem essa abordagem para ver a necessidade, em que grau está, né? Então já é uma ajuda profissional, não só. Então existe a junção do profissional com a parte espiritual da fé, né? E ali a gente é orientado, que nem a minha vivência foi essa, orientado, ó, sim, é importantíssimo, Deus tem o poder de ajudar, de mudar essa história, mas temos aqui a ciência, como bem colocou o Leandro, né, a ciência, eu entendo que ciência e fé é como uma engrenagem, né, andam juntos e um não contradiz o outro, né, se você olha de uma maneira, como eu posso dizer assim, imparcial, você percebe que um complementa o outro, então é uma dupla, para mim, perfeita, que funciona muito. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a colaboração de vocês. É muito importante, né, esse tipo de fala, quando a gente percebe a dedicação, né, de pessoas que trabalham efetivamente em locais de acolhimento e essa integração com a ciência, né? Afinal de contas, é disso que a gente está falando, e a importância também de se manter, inclusive, uma fé e uma esperança para todas essas pessoas, que elas consigam encontrar e fazer um entrelaçamento desses dois pilares tão importantes numa luta tão brava, né? Uma luta tão importante como a depressão. Existe um estigma, existe preconceito, existe falta de informação com relação a essa doença, uma doença, e eu acredito que, a partir do momento que a gente conseguir, com pequenos passos, e colocando um pouquinho de informação científica, em locais onde até pouquíssimo tempo atrás existia muita falta de informação, não era falta de vontade, mas falta de informação, e se acreditava que só a fé era necessário para combater uma doença tão grave. A gente, aos poucos, vai conseguindo mudar esses dados que são tão alarmantes, que colocam o Brasil em primeiro lugar, como liderando, né, um dado terrível, liderando o número de pessoas com depressão na América Latina. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Leandro, se você quiser deixar algum recado, deixo aqui o microfone para você. Foi um prazer te ouvir falar e parabéns pelo trabalho. O prazer foi todo meu, a gente agradece a oportunidade de falar, a gente agradece o espaço, porque realmente é muito importante a gente quebrar esse estigma, né, de que basta acreditar, basta ter fé, basta é só aquela conduta que a depressão pode ser vencida. A depressão é algo sério, a depressão é algo que precisa realmente, né, de um apoio muito forte, muito grande, porque pode levar a consequências bem complicadas e bem funestas, né, até ao suicídio, se não
bem acompanhado. Então, mais uma vez agradeço o espaço, a oportunidade, e que a gente possa continuar trabalhando pela divulgação, né, dessas informações tão importantes, né, para todos. Muito obrigado, Cíntia. Foi um prazer. Obrigada por dividir com a gente a sua história. Eu sei que é difícil, né, quando a gente fala de assuntos particulares. A gente precisa de muita disposição e muita disponibilidade, muita coragem. Então, eu quero te agradecer pelo seu tempo e principalmente pela sua confiança em dividir isso aqui com a gente. Eu sei que a identificação é extremamente importante quando a gente está passando por um problema, e eu tenho certeza que o seu depoimento, testemunho, né, acaba ajudando muitas pessoas aqui. Muito obrigada. Eu quem agradeço, Simone, a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha vivência, né, e dizer para quem, né, um recado para quem está passando, atravessando este momento, né, é um momento, é uma fase, vai passar, mas ela não passa sozinha, a gente precisa se abraçar, procurar ajuda, né, um amparo, e tudo acaba ficando bem, desde que a gente procure ajuda no local certo, com as pessoas certas, com profissionais capacitados, e juntos a gente vence tudo isso. Muito obrigada, eu agradeço a vocês. Esse foi mais um episódio de Mãos Dadas.